22 de outubro de 2019, São Paulo. No Laboratório de Restauro do Museu Paulista, a conservadora Mariana Fonseca posicionou sob a lente de ampliação digital um negativo de vidro que havia permanecido por quase um século e meio nas coleções esquecidas do acervo iconográfico. A placa media 18 por 24 centímetros, estava parcialmente quebrada na borda inferior direita, e a emulsão de colódio úmido apresentava manchas de oxidação típicas de material exposto à umidade sem controle adequado. A ficha catalográfica indicava apenas Residência Urbana, São Paulo, circa 1879. Fotógrafo desconhecido, doação Família Almeida Prado, 1947. Mariana havia restaurado centenas de negativos oitocentistas. Conhecia cada padrão de degradação, cada tipo de dano químico, cada fantasma deixado pelo tempo nas emulsões fotográficas primitivas. Mas naquela manhã de primavera paulistana, enquanto ajustava os níveis de contraste no software de digitalização em alta resolução, algo a fez parar. Na parede de fundo da fotografia, uma construção de taipa de pilão com reboco simples, típica das casas urbanas paulistanas da segunda metade do século XIX, havia marcas, não arranhões, não manchas de umidade, letras, palavras inteiras, escritas diretamente sobre o reboco, em caligrafia firme e angulosa, invisíveis à observação direta do negativo, mas perfeitamente legíveis quando ampliadas digitalmente e com os níveis de contraste ajustados. Mariana ampliou a área. As letras mediam aproximadamente 5 centímetros cada, traçadas com precisão quase obsessiva. A frase estava completa. Liberdade ou morte, 1879. Aqui viveu quem não podia existir. O coração de Mariana acelerou. A frase não fazia sentido histórico imediato. 1879 era um ano absolutamente trivial na cronologia oficial paulistana. Nenhum evento político marcante, nenhuma rebelião registrada. A abolição da escravatura só viria 9 anos depois. A República, 10 anos depois. Ela salvou a imagem ampliada, imprimiu em alta resolução e caminhou até a sala da direção técnica do museu. 2 horas depois, o historiador Dr. Paulo Mendes estava debruçado sobre a impressão. Os óculos na ponta do nariz, os dedos tamborilando nervosamente sobre a mesa. Isso não deveria estar aqui, murmurou. Esta frase, esta mensagem, alguém quis que fosse registrada. Mas por quê? E quem? Mariana observou novamente a fotografia completa. A casa retratada era modesta, mas não miserável. 2 janelas com treliças de madeira, porta central, um pequeno alpendre de telhas coloniais. No canto inferior esquerdo da imagem, parcialmente cortado pelo enquadramento, havia a sombra de uma figura humana, provavelmente o próprio fotógrafo, capturado acidentalmente pela longa exposição necessária às chapas de colódio. E na parede, aquela inscrição impossível. Dr. Paulo ergueu os olhos. Precisamos descobrir onde ficava esta casa. E quem escreveu isso? A investigação estava apenas começando. Para compreender a inscrição oculta naquela parede, era necessário mergulhar no cotidiano silencioso e profundamente desigual da São Paulo de 1879. A capital paulista possuía então pouco mais de 30 mil habitantes. Não era a metrópole cosmopolita do século XX, mas ainda uma cidade provinciana, de ruas estreitas e lamacentas, iluminadas precariamente por lampiões a gás nas áreas centrais e por tochas de sebo nos bairros periféricos. A arquitetura predominante era a taipa de pilão, técnica construtiva colonial que misturava barro socado entre estruturas de madeira, coberta por reboco de cal e areia. O Brasil vivia os últimos suspiros do Império Escravocrata. A Lei do Ventre Livre, de 1871, havia declarado livres os filhos de mulheres escravizadas nascidos a partir daquela data,
mas a instituição da escravidão permanecia intocada para milhões de pessoas negras. Em São Paulo, capital de uma província cafeeira em expansão, o trabalho escravo sustentava não apenas as fazendas do interior, mas também o funcionamento urbano. Carregadores, lavadeiras, amas de leite, cozinheiras, costureiras, pedreiros, carpinteiros. A fotografia, tecnologia ainda rara e cara, era privilégio absoluto das elites brancas. Um retrato daguerreótipo custava o equivalente a várias semanas de salário de um trabalhador livre. As placas de colóide úmido, processo fotográfico dominante na década de 1870, exigiam laboratórios portáteis, conhecimento químico avançado e tempo. Fotografar uma residência era ato de distinção social. Mas havia, naquele ano de 1879, um movimento silencioso e crescente. Redes clandestinas de auxílio a pessoas escravizadas em fuga operavam na cidade e na província. Casas de apoio, chamadas quilombos urbanos pela historiografia contemporânea, existiam disfarçadas como residências comuns. Abolicionistas negros e brancos, muitos ligados à maçonaria ou a setores progressistas da Igreja Católica, ofereciam abrigo temporário, documentos falsos, passagens de trem para o interior ou para outras províncias. Esses lugares não eram registrados, não apareciam em mapas, não constavam de documentos oficiais. Sua existência dependia do segredo absoluto. A lei de 1835 punia com pena de morte qualquer pessoa escravizada que matasse ou ferisse gravemente seu senhor. A Constituição Imperial de 1824 garantia o direito à propriedade, e seres humanos escravizados eram legalmente considerados propriedade. Assim, a frase encontrada na parede, liberdade ou morte, ecoava o grito de independência de 1822, mas com significado radicalmente distinto. Aqui, liberdade não significava ruptura com Portugal, significava ruptura com o cativeiro, existência plena, humanidade reconhecida. Aqui viveu quem não podia existir, era ainda mais reveladora. Indicava que aquela casa havia abrigado alguém cuja presença, cuja própria vida como pessoa livre era juridicamente impossível. Alguém fugido, alguém que, aos olhos da lei imperial, não tinha direito de ser. E alguém havia registrado isso, escrito na parede, fotografado. Por quê? A busca começou no Arquivo Histórico Municipal de São Paulo. Dr. Reis Paulo Mendes e Mariana Fonseca solicitaram acesso aos registros de propriedade urbana da década de 1870, buscando identificar o imóvel retratado na fotografia. A tarefa era monumental. Os registros fundiários da época eram incompletos, dispersos entre diferentes cartórios, frequentemente ilegíveis, devido ao estado de conservação. Muitas propriedades, especialmente as mais modestas, sequer possuíam escrituras formais. Funcionavam por acordo verbal ou por documentos particulares, jamais registrados oficialmente. Mariana concentrou-se nos elementos arquitetônicos visíveis na imagem. A casa possuía características específicas. O alpendre tinha telhas do tipo capa e canal, indicando construção da primeira metade do século XIX. As janelas eram encaixilhadas com treliças de madeira em padrão quadriculado, técnica comum na região da Sé e adjacências. O reboco apresentava textura irregular, típica de reformas feitas por mão de obra não especializada. Após 3 semanas de buscas, encontraram uma pista. No livro de lançamentos do Imposto Predial de 1879, constava o registro de uma propriedade localizada na antiga Rua do Carmo, atual Avenida Rangel Pestana, descrita como Casa Térrea de Taipa, 2 vãos, alpendre, pertencente ao espólio de José Rodrigues Almeida, falecido em 1877, sob administração de inventário. A descrição coincidia. Dr. Paulo solicitou acesso ao processo de inventário de José Rodrigues Almeida no arquivo do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O documento, preservado em estado razoável, trazia informações detalhadas sobre a propriedade e sobre a família. José Rodrigues Almeida fora comerciante de tecidos, católico praticante, sem envolvimento político conhecido, deixara viúva, 3 filhos e a casa da Rua do Carmo. O inventário listava móveis, ferramentas, alguns livros religiosos e um punhado de dívidas pequenas. Nada de extraordinário. Mas havia uma anotação manuscrita na margem do documento, feita pelo escrivão. A propriedade encontra-se ocupada por terceiros não identificados. Herdeiros informam desconhecer ocupantes. Solicita-se reintegração de posse. Mariana sentiu o estômago apertar. Ocupantes não identificados, em 1879. A próxima etapa foi buscar registros paroquiais. A paróquia da Sé mantinha livros de batismos, casamentos e óbitos de toda a população católica da região central. Doutor Paulo solicitou acesso aos registros de 1877 a 1880. Folhearam páginas e páginas de caligrafia eclesiástica e então, em 15 de março de 1879, encontraram batizado Joaquim, filho de Maria, par da Forra, sem declaração de pai, nascido em 10 de março de 1879 na Rua do Carmo. Padrinho, não declarado. Madrinha, Dona Ana Luísa de Almeida. Ana Luísa de Almeida era a viúva de José Rodrigues Almeida, a proprietária legal da casa. Dr. C. Paulo respirou fundo. Ela estava protegendo alguém. A pista sobre Ana Luísa de Almeida levou a equipe ao acervo particular da família Almeida Prado. A mesma família que havia doado o negativo fotográfico ao museu em 1947. Descendentes ainda residiam em São Paulo. Após semanas de contatos e explicações, concordaram em permitir acesso aos documentos familiares preservados. Entre móveis antigos, fotografias desbotadas e baús de madeira com cheiro de naftalina, Mariana encontrou um pequeno caderno encadernado em couro desgastado. Era o diário pessoal de Ana Luísa de Almeida. As primeiras páginas relatavam o cotidiano doméstico. Receitas, orações, anotações sobre os filhos. Mas a partir de janeiro de 1879, o tom mudava. Mariana leu em voz alta, as mãos tremendo levemente. 14 de janeiro de 1879. Padre Antônio veio hoje pela manhã. Trouxe notícia que me deixou sem sono. Disse que há uma mulher necessitada de abrigo seguro, fugida de fazenda no interior, grávida, não pode ser vista. Os capitães do mato rondam a cidade. Perguntei o que eu poderia fazer. Ele respondeu que minha casa, vazia desde a morte de José, poderia servir. Que Deus me perdoe, mas concordei. Sei que é contra a lei dos homens, mas não posso crer que seja contra a lei de Deus abrigar uma mãe. Ela chegará amanhã, à noite. 20 de janeiro de 1879. Maria está aqui há 6 dias. É moça franzina, olhos grandes, mãos marcadas pelo trabalho na roça. Não fala muito. Dorme no cômodo dos fundos. Levo-lhe comida 2 vezes ao dia. Ela teme sair, mesmo dentro da casa. Perguntei seu nome verdadeiro. Ela disse que não importa mais, que Maria serve. Noto que está próxima do parto. Fico angustiada pensando no que virá. 11 de março de 1879. O menino nasceu ontem à noite. Chamei a parteira de confiança do Padre Antônio. Tudo correu bem, graças a Deus. Maria chorou ao segurá-lo. Disse que agora ele nasceu livre, que nunca será propriedade de ninguém. Batizamos hoje na Sé. Dei meu nome como madrinha. O vigário não fez perguntas. 3 de abril de 1879. Maria me disse hoje que deseja deixar algo escrito, que as pessoas saibam. Um dia que ela existiu, que existiu livre, mesmo que por pouco tempo, mesmo que escondida. Pediu o que ela queria escrever. Ela ditou. E eu mesma, com carvão grosso, escrevi na parede do quarto onde ela viveu: liberdade ou morte. 1879. Aqui viveu quem não podia existir. Chamei o fotógrafo italiano da rua direita.
Disse que queria registrar a casa antes de alugá-la novamente. Ele não entendeu por que fotografar paredes simples, mas aceitou o pagamento. Maria me fez prometer que a fotografia seria guardada. Que um dia, quando tudo isso for passado, alguém encontraria, prometi. 12 de maio de 1879. Maria partiu hoje, antes do amanhecer. Levou Joaquim nos braços. Padre Antônio conseguiu passagem de trem para Santos, de lá para o Rio de Janeiro. Dizem que há lugares seguros na corte. Não sei se a verei novamente. Rezarei por ela todos os dias. O diário continuava, mas as menções a Maria cessavam. Ana Luísa falecera em 1891, 2 anos após a abolição. Mariana fechou o caderno. Dr. Paulo permaneceu em silêncio por longos minutos. Ela cumpriu a promessa, disse finalmente. A fotografia foi guardada, e nós a encontramos. Hoje, a fotografia restaurada e o diário de Ana Luísa de Almeida integram a exposição permanente do Museu Paulista, na ala dedicada à história da resistência negra no Brasil Imperial. A inscrição na parede, Liberdade ou Morte, 1879. Aqui viveu quem não podia existir. Tornou-se símbolo de todas as pessoas cujas vidas foram apagadas, negadas, escondidas pela estrutura escravocrata. Maria, cujo nome completo jamais saberemos, foi uma entre milhares. Mulheres e homens que fugiram, que se esconderam, que construíram vidas impossíveis nas frestas de um sistema que lhes negava a humanidade, que contaram com redes de solidariedade, abolicionistas, religiosos, pessoas comuns que arriscaram suas próprias vidas para proteger a liberdade alheia. Ana Luísa de Almeida, viúva católica de classe média, não aparece nos livros de história. Não liderou movimentos, não escreveu manifestos, mas abriu sua casa, protegeu uma mãe e um bebê, registrou, para a posteridade, um ato de resistência silencioso e profundamente humano. O negativo de vidro que Mariana Fonseca restaurou naquela manhã de outubro não é apenas um objeto técnico, é um testemunho material de escolhas morais feitas em tempos de opressão institucionalizada. É prova de que, mesmo quando a lei legitimava a escravidão, existiam pessoas que recusavam cumplicidade. Joaquim, o bebê nascido livre naquela casa da Rua do Carmo, cresceu em algum lugar do Brasil. Talvez tenha tido filhos, netos, bisnetos. Talvez seus descendentes vivam hoje em São Paulo, ignorando que sua linhagem começou em uma casa clandestina, protegida por uma viúva corajosa e registrada em uma fotografia esquecida por 140 anos. A mensagem escrita na parede permanece, não como profecia, não como símbolo abstrato, mas como documento histórico concreto de uma realidade que não pode ser apagada. Aqui viveu quem não podia existir, mas existiu, e nós lembramos. 3 meses após a exposição ser inaugurada no Museu Paulista, Mariana Fonseca recebeu um e-mail inesperado. O remetente se identificava como Roberto Alves da Silva, professor de História aposentado, residente em São Vicente, litoral paulista. A mensagem era breve, mas carregada de emoção contida. De senhora Mariana, vi a reportagem sobre a fotografia de 1879. Minha avó, quando era muito velha, contava uma história sobre um antepassado chamado Joaquim, que nasceu livre por milagre em São Paulo. Ela dizia que a bisavó dela fugiu grávida de uma fazenda. Nunca soubemos se era verdade ou lenda de família. Gostaria de conversar. Mariana sentiu o coração acelerar. Respondeu no mesmo dia. Uma semana depois, ela e Dr. Paulo Mendes viajavam para São Vicente. Roberto os recebeu em uma casa simples, repleta de fotografias de família nas paredes. Era um homem de 72 anos, cabelos brancos, postura ereta, olhos vivos. Na mesa da sala de estar, havia documentos cuidadosamente organizados em pastas plásticas. Minha avó Benedita faleceu em 1989, com 93 anos.
começou Roberto, servindo café. Ela sempre dizia que seu avô, Joaquim, nascera em São Paulo, mas crescera no Rio de Janeiro. Que a mãe dele, Maria, nunca quis falar sobre o passado. Só disse uma coisa, que ele nasceu livre porque uma mulher branca o protegeu. Doutor, Paulo abriu seu caderno de anotações. Seu avô Joaquim, o senhor sabe a data de nascimento dele? Roberto abriu uma das pastas e retirou um documento amarelado. Tenho a certidão de óbito. Ele faleceu em 1952, em Santos, com 73 anos. Isso colocaria o nascimento por volta de 1879. Mariana e Paulo trocaram olhares. E o nome da mãe dele? Perguntou Mariana, a voz trêmula. Maria, sobrenome desconhecido. Na certidão de óbito do meu bisavô consta apenas filho de Maria, Parda. Roberto puxou outro documento. Era uma fotografia antiga, desbotada, tirada provavelmente nos anos 1920. Mostrava um homem negro de meia-idade, cabelos grisalhos, vestindo terno simples, sentado em uma cadeira de madeira. O olhar era sério, digno. Este é Joaquim, disse Roberto, com cuidado quase reverente. Meu bisavô. Ele trabalhou como estivador no Porto de Santos. Era respeitado, analfabeto, mas ensinou os filhos a ler. Minha avó dizia que ele repetia sempre: ninguém nos tira o que sabemos. Dr. Paulo fotografou os documentos com a câmera digital. Mariana observava a imagem de Joaquim, tentando enxergar o bebê que nascera em março de 1879, protegido por Ana Luísa de Almeida, filho de Maria, que não podia existir. Roberto, disse Mariana cuidadosamente, nós encontramos registros paroquiais. Um batizado em 15 de março de 1879 na paróquia da Sé. Criança de nome Joaquim, filho de Maria, Parda Forra. Madrinha, Ana Luísa de Almeida. Roberto fechou os olhos, respirou fundo. Então era verdade, tudo era verdade. Ele levantou-se, caminhou até um armário antigo e retirou uma pequena caixa de madeira. Dentro, envolto em tecido, havia um objeto minúsculo, um crucifixo de prata, gasto pelo tempo. Minha avó me deu isto antes de morrer. Disse que pertenceu à bisavó Maria, que era a única coisa que ela trouxe de São Paulo, que a mulher que a protegeu deu para ela quando o Joaquim nasceu. Mariana segurou o crucifixo com delicadeza extrema. Na parte de trás, gravado em letras minúsculas quase apagadas, havia iniciais A.L. A. Ana Luísa de Almeida. 2 semanas depois, no laboratório do Museu Paulista, uma nova peça foi adicionada à exposição. A fotografia de Joaquim adulto, o crucifixo de prata e uma árvore genealógica reconstruída. Dr. Paulo havia trabalhado intensamente nos registros civis e cartorários. Conseguiu rastrear os descendentes de Joaquim através de 3 gerações. Joaquim, 1879-1952, casou-se com Isabel Ferreira em 1901, em Santos. Tiveram 4 filhos. A mais velha, Benedita, nasceu em 1896, a avó de Roberto. Benedita teve 6 filhos. Um deles, Mário, era o pai de Roberto. Ao todo, Dr. Paulo identificou 17 descendentes vivos de Joaquim espalhados pelo litoral paulista e pela capital. Alguns foram localizados e contatados. Outros ainda estavam sendo pesquisados. Roberto passou a frequentar o museu regularmente. Trouxe documentos familiares, fotografias, certidões. Ajudou a catalogar a memória de sua linhagem. Em uma dessas visitas, sentado diante da fotografia restaurada de 1879, ele disse em voz baixa: "Sabe o que mais me impressiona? É que Maria, minha tataravó, não desapareceu. Ela não foi esquecida, ela quis ser lembrada. E Ana Luísa garantiu que isso acontecesse." Mariana, que organizava documentos em uma mesa próxima, ergueu os olhos. Ela não estava deixando uma mensagem apenas para nós. Estava deixando para Joaquim, para os filhos dele, para você. Roberto assentiu, os olhos marejados. Minha avó contava que Joaquim, quando estava velho, dizia uma frase estranha:
Nasci livre porque alguém me escolheu. Eu nunca entendi. Agora entendo. Ana Luísa o escolheu. Escolheu proteger. Escolheu arriscar. Dr. São Paulo aproximou-se. E Maria escolheu deixar registro. Escolheu que a verdade fosse conhecida. Não foi passiva, foi ativa. Ditou as palavras, pediu a fotografia. Isso é agência histórica. Isso é resistência. Nos meses seguintes, a história ganhou a atenção da imprensa. Jornais publicaram reportagens, programas de televisão fizeram matérias. O Museu Paulista começou a receber cartas de outras famílias negras, relatando histórias semelhantes transmitidas oralmente. Antepassados que nasceram livres por milagre, que foram protegidos por brancos bons, que sumiram de fazendas e reapareceram na cidade. Mariana e Dr. Paulo criaram um projeto de pesquisa permanente, Memórias Interditas, Histórias de Resistência e Abolicionismo Cotidiano em São Paulo, 1850-1888. O objetivo era mapear, documentar e preservar essas narrativas familiares, cruzá-las com registros arquivísticos, reconstituir a rede clandestina de apoio a pessoas escravizadas que operou na província paulista nas décadas finais da escravidão. Roberto tornou-se colaborador ativo do projeto. Passou a entrevistar outros descendentes, a buscar certidões antigas, a reunir fotografias de família, descobriu primos distantes que nem sabia que existiam. Reconstruiu, aos poucos, a árvore genealógica completa de Joaquim. E em uma descoberta particularmente emocionante, localizou, em um arquivo paroquial de Santos, o registro de casamento de Joaquim e Isabel, em 1901. No documento, como testemunha, constava um nome, Padre Antônio José Ferreira. Dr. Paulo comparou com os registros da Arquidiocese de São Paulo. Padre Antônio José Ferreira havia sido vigário da Paróquia da Sé entre 1875 e 1882. Transferido para Santos em 1883, permanecera lá até a morte, em 1905. O mesmo padre que trouxera Maria para a casa de Ana Luísa acompanhara Joaquim até a vida adulta. Ele não abandonou, murmurou Mariana, ao ler o documento. Continuou protegendo. Roberto sorriu, emocionado. Joaquim teve padrinhos, teve madrinha, teve gente que se importou. A exposição no Museu Paulista tornou-se permanente. A sala foi ampliada. Novos objetos foram incorporados. Cartas de abolicionistas, listas de pessoas escravizadas fugidas publicadas em jornais, documentos de alforrias compradas, registros de batismo de crianças nascidas livres, filhas de mães escravizadas. E, em destaque, a fotografia de 1879, com a inscrição ampliada ao lado e logo abaixo, a fotografia de Joaquim adulto, o crucifixo de prata e a árvore genealógica completa, conectando 1879 a 2024. A última parede da exposição trazia uma frase, escrita em letras grandes: "A memória é um ato político. Lembrar é resistir ao apagamento. Documentar é garantir que ninguém desapareça." E abaixo, em letras menores, esta exposição é dedicada a Maria, cujo nome completo não conhecemos, mas cuja voz atravessou 145 anos. E a todas as pessoas que, como ela, existiram quando não podiam existir.